tumultuados. A nação de Israel enfrentava a ameaça de inimigos impiedosos. A opressão havia se tornado sua sombria rotina e o desespero crescia a cada dia que passava. Mas no coração dessa escuridão, um herói improvável estava prestes a se levantar. Seu nome ecoaria através dos séculos. Seu efeito lendário desafiaria as leis da natureza e a lógica humana. Esse homem era Gideão, um juiz de Israel. Ele estava prestes a se tornar o catalisador de uma reviravolta extraordinária na história de seu povo. Diante da opressão e da escuridão, Gideão alcançaria uma coragem indomável, forjada na chama da fé e na busca por mais um sinal divino. Acompanha-nos nessa emocionante jornada, aonde um homem simples se tornará um herói lendário em conhecimento bíblico. Gideão desempenhou o papel de juiz em Israel por um período de 40 anos e conseguiu vencer um exército consideravelmente grande com apenas 300 homens. Durante esse tempo, Israel se afastou dos caminhos de Deus eterno e se entregou à idolatria, o que levou Deus a permitir que inimigos se levantassem para oprimir a nação. Os midianitas e os amalequitas se uniram nessa oposição e mantiveram Israel sob a opressão por 7 longos anos, confiscando toda a comida e o gado do campo. Para sobreviver, os israelitas tiveram que esconder alimentos nas cavernas das montanhas de calcário, mas mesmo assim enfrentaram uma grande escassez de comida. Diante dessa situação, os israelitas clamaram a Deus por ajuda, e Deus respondeu enviando um profeta para explicar que a opressão era resultado da idolatria. Essa alerta pode ser encontrado em Juízes capítulo 6, versos 7 ao 10, quando os israelitas clamaram ao Senhor. Agora, Gideão desejava um sinal do Senhor para confirmar que estava realmente ouvindo a voz de Deus. Por isso, ele pediu um sinal de Deus para confirmar que estava realmente ouvindo a voz divina e não apenas as palavras de um homem. O anjo de Deus confirmou a mensagem, fazendo com que o fogo consumisse a oferta de Gideão havia preparado para Deus. Em seguida, Deus ordenou a Gideão que destruísse o altar pagão de seu pai. Gideão obedeceu a essa ordem, mas isso causou indignação entre os homens da cidade. O pai de Gideão interveio, sugerindo que, se Baal fosse um Deus verdadeiro, ele teria impedido Gideão de destruir o altar. Quando Joás respondeu à multidão hostil que o cercava, ele questionou se eles estavam dispostos a defender Baal e declarar sua causa. Ele advertiu que quem lutasse por Baal seria morto pela manhã e sugeriu que, se Baal fosse realmente um Deus, ele poderia defender seu próprio altar. Portanto, quando Gideão derrubou o altar de Baal, ele recebeu o nome de Jerubal naquele dia, indicando um desafio direto a Baal. A vitória de Gideão foi conquistada sob circunstâncias desafiadoras. Inicialmente, Gideão tinha 32 israelitas contra 135 mil inimigos, mas a maioria dos homens demonstrou covardia e desistiu de lutar. Isso deixou apenas 10 mil homens, mas Deus instruiu Gideão a reduzir ainda mais seu exército. Aqueles que beberam água da fonte de Gideão da maneira certa foram mantidos, enquanto os que beberam de forma descuidada foram dispensados, restando apenas 300 homens para enfrentar o exército inimigo de 135 mil. Embora parecesse impossível, Deus havia prometido a Gideão que ele derrotaria os midianitas. Deus revelou a Gideão um plano para surpreender o inimigo, onde um sonho de um homem indicou que Deus entregaria os midianitas nas mãos de Gideão.
Israel. Gideão e seus 100 homens chegaram à extremidade do acampamento inimigo. Durante a troca da guarda, tocaram suas trombetas e quebraram os potes que seguravam. Isso causou confusão entre os inimigos, que começaram a lutar entre si. Gideão e seus compatriotas perseguiram os inimigos em retirada e, com a ajuda de outros israelitas, derrotaram todos e mataram seus líderes. Apesar da oferta dos israelitas para proclamar Gideão como rei, ele recusou, aceitando apenas uma parte do saque da guerra. Ele usou o ouro que recebeu para fazer uma veste sacerdotal. No restante de sua vida, Israel desfrutou de paz. A história de Gideão nos ensina a enfrentar situações impossíveis com fé em Deus em vez de recuar, como a maioria das pessoas. A fascinante história de Gideão, que desafiou as probabilidades e emergiu triunfante contra um inimigo avassalador, nos deixa uma conclusão profundamente impactante, relevante para nossas próprias vidas. Ela nos lembra que muitas vezes somos confrontados com situações que aparentam ser insuperáveis, cercados por desafios que parecem impenetráveis. Mas é exatamente nesse momento que nossa fé, coragem e confiança em Deus podem se elevar a patamares extraordinários. Gideão foi confrontado com uma diferença esmagadora em números, um exército inimigo de 135 mil homens contra seus modestos 300. A maioria teria se entregado ao desespero ou desistido diante dessa desigualdade gritante, mas não Gideão. Ele acreditava em Deus e estava disposto a seguir as instruções divinas com obediência implacável. Essa história é um lembrete vívido de que, independentemente da magnitude dos desafios que enfrentamos, nossa fé em Deus é uma fonte inesgotável de poder. Quando confiamos em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas, abrimos a porta para a probabilidade que transcende nossa compreensão humana. Assim como Gideão derrubou o altar de Baal e enfrentou o exército inimigo com coragem indomável, somos chamados a desafiar e a romper com as normas e a buscar a orientação divina em nossas próprias vidas. Também devemos aprender com a humildade de Gideão. Apesar da tentação de ser proclamado rei, ele recusou e reconheceu que a verdadeira vitória e liderança vinham de Deus. Isso nos lembra que o orgulho e a arrogância são frequentemente nossos piores inimigos, e a verdadeira grandeza está em reconhecer nossa dependência de Deus. Portanto, à medida que enfrentamos nossos próprios desafios, sejam eles grandes ou pequenos, que a história de Gideão nos inspire a confiar em Deus e abraçar a jornada da fé e a estar dispostos a seguir o caminho menos trilhado quando isso for necessário. Que lembremos que, com Deus como nosso guia e apoio, não há obstáculo que nos possa ser superado, nenhuma montanha que não possa ser escalada e nenhuma situação que seja verdadeiramente impossível de conquistar. A história de Gideão é um testemunho atemporal de que, com fé inabalável, podemos triunfar sobre qualquer adversidade, independentemente de quão impossível pareça à primeira vista. Se gostaram da história de Gideão, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e até mais.